Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cientificando, e no vídeo de hoje nós vamos falar da ocultação de dados promovida aí pelo governo Bolsonaro. Isso é tão revoltante, isso é tão asqueroso, que eu não sei nem como expressar em palavras, porque, vejam bem, vamos voltar do início. Existia esse site aqui, no caso, que é o covid.saude.gov.br. Ele, tá vendo aqui, tem aqui casos recuperados, casos novos confirmados e óbitos. E aqui acaba essa página. Esse site ele era muito mais complexo. Ele mostrava a evolução por semanas. Ele tinha vários gráficos, tinha várias coisas, mostrava os dados por estado e tudo mais. Esse site aqui, quando você queria procurar alguma coisa, você ia aqui e achava. Agora tá tudo muito mal detalhado e tudo muito mal colocado aqui. Inclusive, como já é reportado por vários jornais, esse número de óbitos confirmados aqui não está condizendo com a realidade. Isso porque se você pegar o levantamento das secretarias estaduais, acaba tendo mais. Então eles parecem que estão divulgando a menos, mas enfim, não vamos colocar isso no ponto. A verdade é que esse portal ele já teve várias polêmicas. Como eu disse, esse governo ele vai indo aos poucos. Ele vai indo aos poucos, mudando a realidade. Vai passo por passo. E como é que eu posso explicar isso? O estopim foi quando eles colocaram esse site assim, em manutenção do nada e pararam de informar. E até aquele mapa lá da Universidade Johns Hopkins, que é o mais atual, assim, eu já vou até colocar aqui. Esse aqui, Esse aqui é o mapa mais atualizado que tem, porque ele vai atualizando sempre. Ele tinha até excluído o Brasil, mas depois de um tempo acabou voltando, depois que esse site aqui voltou para o ar. Mas o que acontece? Primeira coisa, com esse site, o número de óbitos já ficava lá embaixo. Beleza. O número de casos ficava mais em cima. Esse número de recuperados ficava... onde está aqui casos confirmados, era aqui, casos recuperados. E todos com fundo branco. De umas 2-3 semanas para cá, eles botaram aqui, casos recuperados novos. E deram um destaque para isso, aumentaram a fonte disso. Beleza, legal. Tem pessoas se recuperando da Covid. Ótimo. Mas isso era óbvio que iria acontecer. É só você pegar a taxa de mortalidade do vírus. Inclusive, ficava escrito aqui a taxa de mortalidade, eles tiraram tudo. Agora você não sabe o número total de casos, não sabe o número total de óbitos, fica tudo escondido. Então isso é não divulgar os dados corretamente. E como é que a população vai ter acesso a essas fontes? Vai ficar procurando todas as secretarias estaduais? Vai ficar indo em secretaria de município para ficar sabendo quantos morreram na cidade? Não. Isso era um dever do Ministério da Saúde do país compilar tudo e colocar de uma forma apresentável como era antes. Mas agora não é mais. E o que está acontecendo? Voltando aqui para essa questão dos casos recuperados. A taxa de mortalidade que estava aqui no Brasil era 5% no caso. O que também não condiz com a realidade e indica uma subnotificação do número de casos. Porque a taxa de mortalidade real ela gira ali em torno de 1%. Então, se aqui no Brasil morreram aí quase 40 mil pessoas, quer dizer que nós temos, na verdade, milhões de pessoas infectadas. Mas eles vão lá e começam a focar aqui em número de recuperados. Se 1% vai morrer, lógico, isso é a população pegando um todo. Mas se você pegar pessoas mais idosas, esse número vai para mais de 10% de taxa de mortalidade. Mas se a maioria das pessoas vai se recuperar, e é óbvio, é muito óbvio, é mais claro do que aquela água mais transparente de todas, de que o número de casos recuperados vai ser maior que o número de óbitos. Isso é muito simples, gente. É muito simples. E vai lá e começa a esconder os óbitos e começa a dar importância para uma coisa que já espera que vai acontecer, que é as pessoas se recuperarem da doença. Então, assim, isso é esconder a realidade do povo, é você olhar um copo que nem tem água, é você olhar ele meio cheio, né? As pessoas falam, olhar com otimismo, mas nosso copo nem água tem.
e tá querendo que a gente vê água transbordando nele. A Covid-19, essa pandemia no Brasil, tá uma merda. E muito provavelmente, principalmente pelo fato da gente testar muito pouco, nós somos o país mais afetado do mundo. Muito provavelmente. A gente não pode dizer isso porque nós não temos testes para afirmar isso. Mas muito provavelmente essa é a verdade. Porque nós somos um dos países mais populosos do mundo. E dentre os países mais populosos, os que têm as piores atitudes, os que a população não aderiu, até porque vários governantes, inclusive o próprio presidente, e como ele diz, ele é o líder máximo da nação, como o próximo presidente fala, isso é uma gripezinha e as pessoas não precisam se importar tanto. Elas precisam focar mais no número de casos recuperados e esquecer quantas pessoas morreram. Isso é de uma canalice tremenda. Enfim, e esse episódio me lembra esse livro aqui, o 1984, do George Orwell, que é um dos melhores livros que você vai ler na sua vida, e se você não leu, por favor, leia. O que tem nesse livro de muito interessante? O protagonista, o Winston Smith, ele trabalha num ministério que chama Ministério da Verdade, que trata sobre a mentira. É assim que acontece nesse livro. O Ministério do Amor, ele trata de vingança, de ódio. O Ministério da Pajunça trata com miséria. Enfim, esses são os ministérios desse estado fictício e dessa distopia. E no Ministério da Verdade, onde o Winston trabalhava, o que eles faziam? Eles ocultavam a verdade. Ocultavam o passado, na verdade. E como que eu posso explicar? Por exemplo, se o governo falasse no começo do ano, olha, nós vamos crescer 10% esse ano. Aí chegava no final do ano e tinha crescido 1%, 2%. O que eles faziam? O governo não pode estar errado. Eles iam nos jornais antigos, iam nas mídias antigas e apagavam tudo que estava referente a essa declaração de 10% e alteravam para falar que estava 2%. Ou seja, eles alteravam o passado para que as declarações do líder estivessem sempre certas. Então, como eu costumo dizer, o Ministério da Saúde está sendo o famoso Ministério da Verdade. Isso porque eles estão ocultando a verdade, ocultando o passado, não estão mostrando o número total de mortes, para que o discurso do Jair Bolsonaro de que essa pandemia é uma gripezinha venha a se concretizar. Não porque isso seja verdade, mas porque isso convém falar isso. Para que o Bolsonaro continue certo, para que o líder continue certo. Enfim, esse livro aqui foi uma crítica ao socialismo soviético, claramente, mas a gente pode levar isso aqui para várias ditaduras, porque as ditaduras têm disso, de ocultar dados. E felizmente nós vivemos numa democracia no Brasil e o Bolsonaro não vai conseguir esconder isso, ele vai ser julgado pela história. Isso aí vai dar muito o que falar nos próximos anos e podem marcar isso. Isso vai acontecer. O Bolsonaro vai ser julgado internacionalmente. Inclusive o Brasil já está com uma visão internacional, está com uma imagem fora do país terrível. Porque nós não temos líderes, nós temos um bando de preguiçosos, um bando de mentirosos que estão tomando as atitudes na frente desse país. Isso é muito triste. E outra coisa também, não dá para esconder o número de mortes. E por que esconder isso? Porque no começo eles minimizaram. Porque no começo falaram que não seria isso tudo. Porque no começo falaram que seria igual a H1N1. Não precisava desse alarde todo. Por quê? Quando você controla o passado, quem vai falar que você está errado? Mas felizmente, a gente tem uma coisa chamada internet. E diferente daqui, tem outros países olhando para o Brasil. A gente não tem como esconder caixão. Você fazer o que com caixão, com nojo de óbitos? Você pode tentar fazer essa cachambração aqui de site, deixar aqui mais verde, diminuir letra, não sei o que, parar de revelar isso e aquilo. Mas a gente tem uma mídia independente que vai mostrar as coisas pra gente. Então isso aí só serve para discurso de político populista e pra gente idiota ficar seguindo esses discursos. Exemplo,
desse Bernardo Kister, que ele é declaradamente um bolsonarista. Tá aqui, ó. É só vocês escutarem. Isso aqui foi dia 30 de março. Vamos ver o que esse cara fala. Pior, quando ele fala essa questão de 1 milhão de mortos, ele usa o exemplo da Itália para projetar isso no Brasil, que assim, é completamente fora do padrão. Você comparar o país e a população italiana, geografia, densidade demográfica, etc., ao Brasil não faz sentido nenhum. Então vamos pegar a ideia do Átila e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o cenário da Itália, o pior momento da Itália até o dia que ele gravou o vídeo, que foi dia 20 de março, e vamos jogar esse cenário para o Brasil. Pegar o pior momento da Itália, no dia 20, e vamos jogar esse número para o Brasil. Então veja, na Itália você tinha, no dia 20 de março, o dia que ele gravou a live, 47.021 casos confirmados infectados na Itália, testados. Isso representa 0,0783% da população infectada. E aí você tinha no mesmo dia, também dia 20, 4.032 pessoas mortas. Isso dá uma taxa de letalidade dos infectados testados de 9,14%. A gente pega a população brasileira de 209 milhões e aplica a taxa de testes positivos confirmados do coronavírus na Itália para o Brasil de 0,0783, a gente tem um total, num pico do dia 20 do exemplo do Átila, de 163.600. Vocês entenderam isso aqui? Ele falou que no pico, lógico, não pegando a curva toda, no pico, o Brasil teria 163 mil infectados. Beleza, vamos no site do governo ver qual que é a realidade. Não tem o número total de casos. Então vamos no site do Johns Hopkins. E tá aqui o Brasil, com 672.846 casos. Isso aqui gente, é só vocês olharem. É só olhar. A realidade está na frente de vocês. Meu Deus, como é que alguém segue um cara que fala esse tipo de coisa? Enfim, 672 mil. E a gente nem sabe se a gente está no pico. E o pior está por vir, porque quando pessoas morrem, são famílias inteiras que sofrem. E é isso que ele fala. 147 infectados confirmados no Brasil. Essa seria uma projeção igual à da Itália. E pegando a taxa de letalidade da Itália, aplicando esse número de infectados positivos, a gente teria que ter, no Brasil, num pico, um total de quase 15 mil mortos. A gente não sabe se a gente está no pico. O pico de mortos no Brasil foi, acho que quinta ou sexta, que teve quase 1.500 mortos no Brasil em 24 horas. Semana que vem pode piorar, e com certeza deve piorar, por causa do número de casos novos que estão acontecendo nos últimos dias. Então, mais casos, mais mortes. É simples. E a gente tá aqui, ó, aqui tá 35.930, mas a gente já passou de 36 há muito tempo, que tá um pouco desatualizado também. Então, supondo que esse seja o pico, e que provavelmente não é mais do que 2 vezes do que esse cara falou. E depois do pico, a curva vai descendo um pouco mais lenta do que ela subiu. Então, com certeza o Brasil vai passar de 100 mil mortos. Anotem, isso é fato. A não ser que escondam, né? Seria 14.957. Ou seja, no pico da doença, no momento mais tenso até o dia que o Átila gravou, e esse foi de fato um dos momentos mais altos da Itália. Olha pra você ver, ele supôs que aquele era o pico para fazer uma continha de regra de 3 para falar que era uma gripezinha. E o pior, tem tweets do Bolsonaro falando que o canal desse cara é um canal confiável, é um canal que a população, as pessoas de bem, deveriam se informar nesse canal. Ele desinforma, não informa, como vocês puderam ver. Enfim, não tem mais nada do que falar aqui, não. Isso é uma das coisas mais abjetas que eu já vi na minha vida. Isso é uma hipocrisia. Fica falando de democracia. Vai no Twitter, Bolsonaro falando de democracia. E na hora de mostrar a democracia de verdade, ele vai lá e oculta os dados. Isso é coisa de ditadura. E, para terminar, falando mais uma frase desse livro aqui, que resume muito o que a gente está falando, que é um dos lemas do partido, desse livro no caso, que é: quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Ou seja, quando você entra no site aqui
e você não vê o total de número de casos confirmados, seria uma tentativa de controlar o passado. Se falar o total de número de mortes que aconteceram nos últimos dias seria uma forma de ocultar o passado. E você duvida, lógico, porque não vai dar para ele ocultar. Mas se tivesse como, vocês duvidariam que esse governo ocultaria as coisas? Nem isso aqui a gente ia ter, nem isso. Que isso aqui já é uma vergonha.